Boa noite. Vamos estar iniciando nosso culto nesta quarta-feira. E eu convido você neste momento a adorar e exaltar o nome do Senhor junto conosco. Que você declare neste momento que você quer trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança. Que você traga à sua memória neste momento todos os feitos e todas as realizações que o Senhor fez por você e o adore junto conosco. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro. Te adoro, Deus amor. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus amor. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus amor. O Senhor, Ele é o nosso Deus de amor. O Senhor, Ele é o nosso Deus em quem confiamos. O Senhor é o nosso Deus que tem estendido as suas mãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. E lá em Salmos, capítulo 56, versículos 3 e 4 diz: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Quando depositamos a nossa confiança em Deus e colocamos a nossa fé nele, não há o que temer,
porque quem está no controle de tudo é Ele. Então que neste momento você adore e exalte a Senhor e declaro que você irá, a partir de hoje, confiar e depositar a sua fé e a sua esperança cada vez mais nele, o único que é digno de toda a nossa adoração. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu
és meu, eu sou teu, e tu és meu, eu sou teu, e tu és meu. Em Lucas 18, capítulo 18, versículo 1, Jesus conta uma história extraordinária a respeito da persistência na oração. Depois você pode fazer a leitura dessa história, dessa parábola que Jesus conta aos seus discípulos. Mas no versículo 1, ele diz assim: Jesus contou uma parábola a seus discípulos sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Meus amados, é tão fácil nós desistirmos, é tão fácil nós pararmos no meio do caminho, é tão fácil nós ficarmos desencorajados por alguma coisa, é muito fácil nós desistirmos de algo que nós almejamos na nossa vida. No entanto, quando nós lemos essa história, quando percebemos o que Jesus contou para os seus discípulos, o Senhor deseja que nós persistamos em nossas orações. Ele deseja que nós não desistamos de orar. O propósito da oração, não creio ser tentar convencer Deus a respeito do que nós queremos. Muita gente faz isso, mas eu creio que o propósito da oração jamais foi querer tentar persuadir Deus a respeito dos nossos desejos. Tem muito mais a ver com a experiência de se estar com Deus. Tem muito mais a ver em passar a conhecer mais o Senhor, em descobrir a sua opinião a respeito de algum assunto específico. Saiba você que quanto mais nós vamos à presença de Deus, mais intimamente nós passamos a conhecê-lo. Nós descobrimos aquilo que está no coração do nosso Senhor. E no final, certamente nós havemos de ver não somente as respostas das nossas orações, mas também nós vamos ter uma grande experiência com o Senhor. E eu quero convidar você, diante das suas orações não respondidas, daqueles pedidos que você tem feito ao longo dos anos, ao longo dos tempos, alguns talvez você até já desistiu de orar, mas eu quero desafiá-lo a persistir na oração, a não desanimar, a colocar os seus pedidos, as suas petições diante do Senhor. E eu creio que algo extraordinário deve acontecer. Algo especial Deus vai fazer na sua vida quando você persistir nas suas orações. Por isso eu quero convidar você nesta noite a orar com persistência diante do Senhor, a dizer para o Senhor aquilo que está no íntimo do seu coração, pois saiba que Deus deseja que você tenha um verdadeiro relacionamento com Ele. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra contém histórias que nos animam, e uma delas tem a ver com a persistência na oração. Eu fico olhando, ó Deus, quantas vezes nós paramos de orar, quantas vezes nós desistimos de orar pela falta das respostas. Mas eu quero, ó Deus, nesta noite, invocar a Tua presença como jamais fiz em toda a minha vida, e continuar, ó Deus, a minha oração, é apresentar a Ti, ó Deus, a minha prece, conversar contigo, ó Pai, conhecê-lo melhor. Eu venho diante de Ti, ó Deus, em nome de Jesus, não porque tento convencê-lo a respeito das minhas ideias, mas simplesmente, ó Deus, porque eu quero permanecer na Tua presença. Deus amado, permita-me entrar nos santos dos santos, estar onde Tu estás, ó Pai, desfrutar da Tua santa e maravilhosa presença. Deus amado, permita-me conviver contigo a cada dia, e por isso, ó Deus, incita-me a cada dia mais orar na Tua presença. Olha quantos irmãos, quantas irmãs, ó Pai, quantos amigos aqui estão diante do Senhor nesta oração, ó Pai.
Elas estão, ó Deus, sendo desafiadas, ó Pai, a persistir em suas orações, sem jamais desanimar, ó Pai. Ouça, portanto, ó Deus, a oração que se faz nesse momento, ó Pai. A boca que abre, ó Deus, para clamar a Ti, ó Deus, os pensamentos que se elevam a Ti, ó Pai, e colocam diante do Senhor o nosso clamor. Seja, Senhor, com cada oração que se faz, ó Deus, através do Seu povo. E eu creio, ó Deus, que quando o Seu povo começar a orar, ó Deus, quando o Seu povo começar a manifestar um relacionamento profundo e real com o Senhor, algo extraordinário vai acontecer em nossas vidas, ó Pai. Barreiras serão quebradas, ó Deus, os enfermos serão curados, ó Pai, vidas serão restauradas, ó Deus, haverá, ó Deus, a grande manifestação da Tua graça e do Teu poder entre nós, ó Pai. O avivamento chegará até nós, ó Deus, por isso eu clamo a Ti nesta noite, ó Pai, entrego a Ti a minha oração e louvo a Ti, ó Pai, Deus eterno. A Ti seja a honra, a glória e o poder, não somente agora, mas em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de compartilhar a minha oração contigo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, agora e sempre. Aleluia. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico do cantor cristão número 160, A Fé Contemplada. Eu te glorifico, Senhor, nessa noite, porque eu sei que o Senhor tem contemplado, Senhor, os nossos corações, tem visto, Senhor, a nossa fé, tem visto, Senhor, o desejo, Senhor, que nós temos para contigo, Senhor, os nossos pedidos e orações, porque o Senhor é Deus que vê todas as coisas. Por isso nós entregamos, Senhor, diante de Ti, e eu sei que o Senhor sabe o melhor para cada um de nós, assim como nós temos falado, Senhor, sobre fé, no culto dessa noite, que o Senhor também venha acrescentar, ó Deus, a nossa fé, aqueles que precisam, Senhor, aqueles que
de alguma forma talvez estejam incrédulos, Senhor, diante de tudo aquilo que tem vivido. Nós pedimos que o Senhor, na sua imensa graça e bondade, venha encher os nossos corações, que através, Senhor, da Tua palavra, que nós vamos ouvir nesse momento, a nossa fé seja alimentada e seja crescida, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, Senhor, usar, ó Pai, a vida da Alessandra, o Pai que estará trazendo a mensagem nessa noite, que seja o Teu Espírito Santo através da vida dela, ó Pai. Que os nossos ouvidos estejam, Senhor, atentos, os nossos corações, para que a Tua palavra, como semente, ó Pai, caia numa terra fértil, Senhor, e venha trazer frutos para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar, neste momento, iniciando a nossa mensagem. E o tema da nossa mensagem de hoje é Edificando a Nossa Casa sobre a Rocha. Um texto muito conhecido de todos nós, que é o texto onde Jesus compara um homem prudente ao homem insensato. A leitura bíblica se encontra lá em Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 27, que diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Nós iniciamos o ano de 2020, aparentemente iniciamos bem. Mas logo lá no início, nós fomos pegos de surpresa. Fomos surpreendidos por uma pandemia que ainda estamos vivenciando. E ao longo disso tudo, nossas vidas elas foram sendo modificadas. Nós tivemos que nos acostumar com o momento que estamos vivendo. A nossa rotina parou, o mundo parou, a nossa convivência com demais outras pessoas parou. Só que tudo isso tem um tempo determinado. Tudo isso tem um propósito, e tudo isso nós temos que ter fé e certeza de que está chegando ao fim. Como diz o versículo bíblico, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E neste momento nós vamos compreender que toda tempestade ela é passageira. Nós vamos estar fazendo a analogia deste momento, do momento em que nós estamos vivendo com uma tempestade. Quando a gente vê que está começando uma tempestade, algumas são rápidas, outras demoram um pouco mais a passar. Só que toda tempestade, quando ela passa, seja ela grande ou pequena, ela deixa marcas. O exemplo disso que nós temos agora é a questão do Covid-19. Ele tem deixado marcas, ele tem deixado rastros, pessoas estão sendo infectadas por esse vírus, pessoas estão tendo que se isolar, pessoas estão, infelizmente, morrendo. E outro exemplo claro disso também é o ciclone que passou há pouco tempo em Santa Catarina. Aonde o ciclone passou, ele deixou marcas, um rastro de destruição. Pessoas perderam as suas casas, casas desabaram, pessoas ficaram sem o que comer, o que vestir e onde morar. Só que essas tempestades, elas podem vir. Só que se nós estivermos com a nossa casa bem edificada e bem alicerçada na palavra de Deus, ela não vai cair. Ela pode até estremecer, mas cair eu tenho certeza que ela não vai. Mas essas tempestades também, quando nos mostram estas marcas, elas revelam também algumas fragilidades. Fragilidades essas que a gente acha que começou agora, mas não. Elas já tinham começado, só que a gente não percebeu. Fragilidades essas que vêm e nos mostram pequenas rachaduras. Eu não trabalho com obra, não sei nada de obra, tá? Mas a gente pode perceber quando uma parede ela é bem feita, ela é bem concretada. A parede ela não fica com nenhuma rachadura. A parede é lisa, que tem paredes até que você não precisa nem amassar, você já pinta direto.
Agora, tem outras paredes que, quando elas são realizadas, ela não é bem concretada, ela não é bem feita, começa a passar alguns dias e ela começa a aparecer pequenas rachaduras. Só que essas rachaduras, elas começam pequenas. Só que tem hora que elas vão crescendo cada vez mais. E aí cabe cada um de nós percebê-las quando ainda são pequenas e começar a tratá-las. Ou achar que é apenas uma rachadura que não vai aumentar e deixá-la de lado. A tempestade, quando ela passa em nossas vidas, ela passa destruindo, ela nos fere, ela nos mostra o quanto nós estamos fracos, mas ela também revela o quanto nós precisamos e nós necessitamos estar edificados por Deus. Eu dou um exemplo neste momento de tantas empresas que estão fechando as suas portas por conta do momento que estamos vivendo. Aí você fala para mim, Alessandra, tem empresas que estão fechando agora. Sim, tem empresas que estão fechando agora por conta do Covid. Mas tem empresas também que lá atrás não tiveram um bom alicerce, que lá atrás não tiveram uma boa diretoria, que lá atrás não foi visto as pequenas rachaduras, e com isso elas vêm perecendo dia após dia. Outro exemplo claro também são os relacionamentos. Relacionamentos entre pais e filhos. Com essa questão agora de isolamento, de estar mais próximo, tem relacionamentos de pais e filhos que estão conturbados. Mas essa conturbação veio da agora? Pode ser que sim, mas veio lá de trás e poderia ser evitado, se a gente tivesse detectado a rachadura antes. Casamentos estão sendo desfeitos, pessoas estão ficando doentes, depressivas, porque lá atrás não entenderam, não encontraram a rachadura e não quiseram ser deixados ser edificados por Deus. Existem verdades que elas precisam ser ditas. E muitas das vezes a gente ouve a palavra, mas a gente não deixa Deus agir em nossas vidas. Muitas das vezes a gente ouve. A gente vem à igreja, a gente ouve os cultos, a gente ouve mensagens online, mas muitas das vezes a gente só ouve. Sabe aquela onda que veio, chegou, passou e foi embora. A gente não absorve o que Deus quer de fato falar com cada um de nós. A gente entende, a gente compreende, a gente sabe como andar, como se portar, só que a gente só lembra de praticar de fato. A gente só lembra de praticar e a gente só lembra de edificar a nossa casa quando a tempestade chega. Porque aí a gente cai em si e lembra da palavra que o Senhor nos deixou. Aí, quando a tempestade vem, nos balança, a gente acha que vai cair, acha que vai quebrar, aí a gente lembra de praticar a palavra. A prática da palavra do Senhor, ela não tem que ser somente um dia, ou amanhã, ou uma tarde. Ela precisa ser constante, ela precisa ser diariamente. Assim como a prática da oração. Nós precisamos buscar a santidade todos os dias. Não adianta a gente buscar hoje, e esquecer e buscar daqui a 3 dias, quando aconteceu algo. Deus, Ele quer ter um momento de intimidade, um momento de santificação conosco. Mas para isso a gente precisa buscar em oração, buscar na palavra e buscar a presença do Senhor todos os dias. A Bíblia, ela assemelha essas pessoas que ouvem a palavra, mas não a praticam, como insensatos. No capítulo 26, no versículo 26 que eu acabei de ler, diz: "E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia." Quando edificamos a nossa casa na areia, não é um alicerce sólido, tende a casa a cair. A casa, ela pode ser bonita, ela pode ser a casa mais criativa, ela pode ser elegante, pode ser colorida, mas se ela não foi edificada na rocha, que é Cristo, e ela não foi Cristo quem está na frente dela, e não é Cristo que é o cabeça, quando chegar a tempestade, ela desaba, ela cai. Ela não tem estrutura para se manter de pé. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de desenhos animados. E desenhos daquele, assim, bem de criança mesmo. E eu em casa, meditando na mensagem,
veio à minha mente um desenho muito conhecido de todos nós, que é os Três Porquinhos. Por que os Três Porquinhos? Porque naquele momento eles estavam construindo as suas casas. E veio um que não queria se dar uma de esperto, construiu a sua casa de palha e lama. O outro queria dar uma de esperto também, construiu essa casa de madeira, mas sem prego. E o outro construiu essa casa de cimento, tijolos e areia. E esta casa demorou um pouco mais para ser construída. Só que aí tem a história do lobo, né? Que o lobo veio, soprou, soprou, soprou. A casa de areia, de palha e lama, caiu. A casa de madeira e de prego, sem pregos, caiu. A que ficou de pé foi a casa daquele que construiu, a casa daquele que construiu a casa bem mais alicerçada. E aqueles outros dois que a casa caiu foram procurar refúgios na casa daquele que estava de pé. E trazendo essa história para cada um de nós, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente precisa procurar e meditar. Só que não adianta a gente querer saber sobre santidade se a gente não quer buscar ser santo. Não adianta a gente saber sobre o pecado e a gente não querer se arrepender. Não adianta a gente saber que Cristo entregou o seu Filho naquela cruz para morrer por cada um de nós se a gente não quer se entregar e deixar Deus agir em nossas vidas. Não adianta a gente ter as nossas certezas se a gente, de fato, não quer deixar Deus estar no controle das nossas vidas. Jesus, ele precisa ser o principal alicerce em nossas vidas. Jesus diz no capítulo 24, que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas quem é prudente? Prudente é aquele que é cauteloso, aquele que é cuidadoso, aquele que ouve a palavra e a coloca em prática. É aquele que deixou Cristo ser o comandante da sua vida. É aquele que está firmado na rocha, na nossa rocha de salvação. É aquele que verdadeiramente diz: Senhor, Senhor, eis-me aqui. É aquele que alicerçou a sua causa de tal maneira que podem vir tempestades, podem vir ventos fortes, a água pode vir forte, mas a sua casa permanecerá de pé. Essa casa é a casa do Senhor. Ela precisa estar de pé, ela precisa estar limpa, ela precisa estar bem cuidada. Cristo, ele é o autor e o consumador da nossa fé. E hoje ele quer te convidar a você viver de uma forma diferente. Ele te convida hoje a ser um homem prudente, deixar a insensatez de lado. Ele te convida hoje a estar com a sua casa firme e inabalável. Ele quer, junto com você, construir a sua vida espiritual, ou até mesmo reconstruir a sua vida espiritual. Ele quer estar junto com você ali naquele momento. Ele quer colocar tijolinho por tijolinho, e colocando aos poucos. Ele quer te ajudar a ter um momento, a renovar a sua vida. Ele quer trazer a mudança para você. Cristo, ele é a nossa rocha fiel, em quem nós não temos o que temer. O versículo que lemos há pouco no culto diz que nós não temos o que temer. O que fará o homem a cada um de nós? Porque nós não temos o que temer, porque quem cuida de nós está conosco sempre. Cristo, ele quer o melhor para cada um de nós. A gente entende, a gente compreende, só que falta a gente deixar ele nos conduzir. Esqueça neste momento as suas vontades, esqueça o seu eu, se esvazie por completo neste momento e deixe verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor te encher agora. Não tente lutar contra isso. O Espírito Santo do Senhor, ele quer o melhor para cada um de nós, não lute. Eu sei que muitas pessoas neste momento estão fracos e estão sobrecarregados. Estão com as suas mentes cansadas, estão com vários pontos de interrogação em suas mentes. O que fazer, quando isso tudo vai acabar, quando isso tudo vai terminar? Será que quando isso tudo terminar eu vou estar aqui, eu vou estar de pé? Creia, tenha fé, não desista, porque quem fala isso é Cristo. É Ele que vai e quer te dar a vitória.
Mas para isso, a gente precisa deixar ser usado por Ele. Mas para isso, Cristo, Ele precisa ser o alicerce principal em nossas vidas. Mas para isso, a gente tem que abrir mão das nossas vontades, a gente tem que abrir mão do nosso eu, a gente tem que abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Cristo. E a gente tem que parar e começar a analisar quando uma rachadura começar em nossas vidas, em nossas casas, em nossos lares. A gente precisa procurar analisar essas rachaduras para que elas não fiquem maior. Porque a partir do momento que a gente identifica e cuida, trata, ela some. Mas a partir do momento que a gente deixa ela crescer, ela pode se tornar uma cicatriz. Então, que nesta noite você possa receber essa palavra e que você possa crer na rocha fiel, essa rocha inabalável, essa rocha que está nos chamando para que possamos estar ali firmes e edificados e com a nossa casa intacta. Porque por mais que tempestades venham, por mais que ventos fortes tentem nos assolar, Deus, Ele quer trazer hoje o extraordinário e o melhor dEle para as nossas vidas. Creia que o melhor do Senhor está por vir e Ele virá em sua vida. Amém. Ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável, seguro sempre sou. Meu coração se alegra em Ti, em Teu poder. E quando tudo escuro está, posso ver. Quero estar edificar o meu coração no seguro imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé. Onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em Ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar. Em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Quero estar edificar o meu coração, o seguro imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé. Onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei,
que você possa compreender e entender de fato que o Senhor, Ele quer o melhor para você, e que nessa noite você possa ser edificado e sentir que o Senhor, Ele te ama e Ele quer que você receba o melhor dEle em sua vida. Que você possa ter uma noite abençoada e um restante de semana debaixo das mãos do Senhor. E não se esqueça dos nossos próximos encontros, no domingo pela manhã a partir das 9h30 e no domingo à noite a partir das 7 horas.